Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show que está na sua edição de número 239, são 3 anos, galera. 3 anos a gente entrevistando atletas, dirigentes, treinadores de diversos esportes olímpicos e paralímpicos. Sejam todos muito bem-vindos, galera do Rio Grande do Sul, hoje em peso, já mandando o coração, assim que eu gosto, porque hoje nós temos uma convidada que vai ser simplesmente sensacional. Sim, nós vamos entrevistar Viviane Jungebo, a nadadora do Grêmio Náutico União, medalhista pan-americana nos Jogos de Lima 2019. Aliás, essa semana completa um ano dos Jogos aí da medalha da Viviane, e hoje nós vamos bater com bastante de natação com ela. Sejam todos muito bem-vindos aí para a gente começar essa semana, né? Dando braçadas longas aí no nosso bate-papo. Oi. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Então tá bom. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite aí, a gente passar uma hora aqui conversando, né, batendo papo, e com certeza acho que muito da gurizada aí do Grêmio Náutico União matando a saudade sua. Eu que agradeço essa oportunidade, né? É um prazer estar aqui conversando hoje. Bacana, galera. Quem quiser mandar pergunta para a Viviane, pode mandar, a gente vai tentar aos poucos aí, tentar ver alguma pergunta aqui para a gente poder bater um papo, né? Aquele papo descontraído que a gente tem toda semana. E se você gosta de basquete, não perca amanhã o programa, mas nós vamos ter a presença do Renatinho, árbitro, que ele apitou 2 finais olímpicas em 2000 e 2004, comentarista dos canais Fox agora e da TV Cultura, vai estar aqui conosco falando sobre o basquetebol. Viviane, conta para nós um pouquinho como e aonde você começou a nadar, né? E se tem alguém aí da família que se te incentivou mais aí a seguir a carreira de atleta? Eu comecei, na verdade, no União mesmo, né? Sou formada no Grêmio Náutico União. Eu comecei a nadar por conta dos meus irmãos mais velhos, né? Meus 2 irmãos mais velhos, eles nadavam no clube e eu ia com eles acompanhar o treino, né? Eu ia com a minha mãe e enquanto eles treinavam, eu ficava brincando na piscininha lá. Uhum. E aí chegou um dia que eu falei que eu queria treinar também, né? Eu via todo dia eles nadando, eu também queria fazer aquilo. Então, meus pais me colocaram na escolinha do clube com 7 anos de idade. Que barato! Então, quer dizer, a sua carreira inteira aí, eu não vou falar quantos anos de sua carreira, senão a pessoa vai fazer conta, vai descobrir a sua idade. Eu vou ser um gentleman essa noite, tá? Então, assim, todos esses anos aí, você no Grêmio Náutico União. Que legal, né? Porque isso é uma coisa extremamente rara, não só na natação, como nos outros esportes, né? Não, com certeza. Acho que é uma felicidade grande, né? Passar por todas as categorias de base, escolinha, mirim, petis, infantil e chegar no alto rendimento, né? Tudo aqui dentro do clube. Então, a União hoje é minha segunda casa, com certeza. Que bacana. Ó, mandar um abraço aqui antes que eu esqueça aqui para toda a equipe de base do Grêmio Náutico União, para a galera do mirim, do infantil aí, do petis aí. Quem estiver nos assistindo, escreve aí do lado do nome aí qual é o grupo que você está. Você está no mirim, no petis, né? Para a gente saber aí, que senão o pessoal puxa a minha orelha aqui, os treinadores me puxam a orelha. Eu já estou devendo uma visita aí no clube, se eu não falar isso, eles me matam aqui. Muito legal, muito legal. Não, muito bacana essa sua trajetória direto aí no clube, isso é sensacional. Me fala uma coisa, me conta assim, qual foi a sua grande primeira competição, assim, que você representando o Brasil, que você saiu fora do país para competir aí, que marcou aí você? A primeira vez que eu saí, né, foi em 2012. Eu me classifiquei, né, para o Campeonato Sul-Americano de maratona, de categoria de maratona, né? Então, assim, na época eu não nadava, não dá para dizer que eu nadava maratona. Eu nadava, assim, uma prova por ano. E aí teve a seletiva, eu fui nadar a seletiva, me classifiquei. E aí fui pro campeonato. E assim, foi uma experiência super legal que eu tive.
né? Junto com a seleção, acho que é outro clima. Eu lembro quando chegou minha caixa de uniforme, foi uma alegria. Então, acho que isso também, de certa forma, me motivou, né, a querer estar na seleção de novo, né? A minha Tá. primeira grande competição, assim, a nível internacional, posso dizer que foi o Campeonato Mundial Júnior em 2013, né, em Dubai. Que, Tá. nossa, tinha uma super estrutura, muita tecnologia, então a gente chegou lá, ficou de olho regalado, assim, de boca aberta, porque não conhecia direito, né? Aham. Então, assim, foi uma grande experiência. Você estava com quantos anos nessa época, Vivi? Eu era Júnior 1, Júnior 1. Tá legal. né? Não, bacana. Então, quer dizer, sua primeira seleção, se eu prestei atenção, sua primeira seleção foi com maratonas aquáticas, então? Isso. Cara, muito legal. Bom, eu vou fazer aquela pergunta que você deve responder sempre que algum amigo, algum parente faz. Se você prefere mais a piscina ou as maratonas aquáticas. Você não ouve muito essa pergunta? Bastante. É uma pergunta bem difícil de responder, Bem né? difícil. Eu sempre fiquei muito em cima do muro. Eu fui por um lado, dá para dizer que eu optei mesmo assim em 2017, né? E nadar maratona. E comecei a ter várias experiências, né? Então eu posso dizer que, bom, eu vou pro lado da maratona, mas agora no momento eu tô com certeza 100% na piscina. Então, sem dúvida nenhuma, estamos todos 100% torcendo para você na piscina e com certeza assim, a gente torce muito e para concretizar o sonho aí de chegar na Olimpíada, né? Eu acho que vai ser fantástico. Aí pelo menos, eu estou assim, muito confiante que você conseguir o resultado aí, tá? Me conta uma coisa, a primeira travessia que você fez, aonde foi? Olha, a minha primeira, eu não lembro exatamente assim qual foi a primeira, né? Eu lembro que a gente fazia muito a etapa do brasileiro que tinha em Porto Belo, que é a volta a ilha em Porto Belo, né? Por ser no começo do ano, a gente estava, né, no período que era base. Aham. Então a minha maior lembrança assim de maratona na infância é realmente Porto Belo, que era pertinho, até meus pais iam às vezes acompanhar. Então essa é uma forte lembrança que eu tenho. Legal. Para mim, é uma das provas mais bonitas do Brasil, Porto Belo. Também cheguei a nadar algumas vezes como amador, então foi muito legal essa prova. Realmente é uma prova que a gente aqui em São Paulo levava os alunos para passear, porque é um lugar belo aí do Sul e realmente motivava ao longo do ano todos eles competindo. E conta uma coisa, a gente nesse ano a gente teve o cancelamento, né, dos Jogos da Juventude, que você participou em 2014, né? Na segunda edição em Nanquim, né? Conta uma coisa, conta um pouquinho dessa experiência dos Jogos da Juventude, porque assim, eu acho que, lógico, a gente entende todo o processo, né, desse cancelamento, né, que ia ser em 2022 em Dakar e passou para 2026 em Dakar, manteve, né? Mas existe, infelizmente, uma corrente dentro do Comitê Olímpico Internacional que já repensa se vai continuar ou não existindo os Jogos da Juventude, né? E eu acho que é um evento sensacional, porque muitos dos jovens que participam, né, a gente não sabe se eles vão chegar na Olimpíada, né? Claro. Então, conta um pouquinho dessa experiência, porque já é meio que um teste, né? Assim, você tá naquele calor, né, de Vila Olímpica, né, várias modalidades ocorrendo. Não, com certeza. Nossa, eu diria que a minha melhor experiência em campeonato internacional, assim, foi lá, porque é realmente uma Olimpíada, né? Tudo é preparado como se fosse uma Olimpíada. A única diferença é que tem a faixa etária. Perfeito. Todo o planejamento, toda a programação é realmente pensando como se fosse uma Olimpíada. Então, assim, quando eu me classifiquei, eu não tinha ainda a dimensão do que seria, né? Eu tava assim, nossa, que legal, vou participar de um campeonato internacional, Olimpíada da Juventude, mas eu não achei que seria algo tão grande como foi, né? Então, sabe, a gente chegou lá achando que ia ser, eu cheguei achando que ia ser parecido com a experiência que eu tive no Mundial em 2013, né? E foi completamente diferente. Então, tu chegar numa competição dessa com
um alto nível, né, te dá a certeza e com certeza a motivação para querer chegar lá de novo. Assim, eu tive essa oportunidade de estar representando o Brasil em 2014 na Olimpíada da Juventude. E para eu representar de novo na Olimpíada Adulta, né? Então, ter essa experiência me motivou muito para querer estar lá de novo, né? Para querer estar participando dessa experiência novamente, mas aí com certeza na fase adulta, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante ter isso, até como forma de incentivo, né, para as categorias de base a nível internacional. Não, sem dúvida nenhuma. E você teve, em 2014, você teve ainda a companhia do Thiago Braz, você teve Hugo Calderano, Flávia Saraiva, né? Quer dizer, então, Matheus Santana, né? O Matheus Santana foi também. Então, assim, são grandes nomes, né? Que depois vieram participar de 2016, né? E são agora também nomes mais fortes ainda para 2020. Então, realmente, isso pegando só o Brasil, né? Se a gente abrir para outros países, então... Daí tem muito. Aí nós vamos ficar, o queixo vai cair mais um pouquinho ainda. Né? Então, assim, é fantástico isso. A gente torce que continue, né, tendo esse tipo de evento, como você falou, né, que abre as portas e você começa a sentir o que é uma Olimpíada, né, o que é um campeonato mundial, como foi a experiência do Júnior que você teve um ano antes. E conta uma coisa, você ficou encantada em todos esses dois grandes eventos internacionais, né? Já tinha tido o Sul-Americano, você já ficou encantada só de chegar a caixa. Né? Só a caixa você já falou, meu Deus do céu, que isso? Me fala uma coisa, depois quando você volta desses eventos, né? Porque a gente vai vendo que isso vai tudo acontecendo rapidamente na carreira do atleta, né? Como é que é essa volta depois dos treinos, né? Essa volta, você consegue entender, depois que você volta de uma competição dessa, que você está cada vez mais subindo numa pirâmide de alto rendimento, que também, ao mesmo tempo, as obrigações vão aumentando, a responsabilidade vai aumentando? Eu penso mais ou menos nisso, assim, né? Quando eu volto, eu sempre penso com motivação mesmo. Eu não penso tanto pro lado da responsabilidade. Até porque é uma coisa que eu amo fazer, né? E que eu faço muito por mim, sabe? Eu vou lá porque eu quero. Então, eu não levo tanto esse lado da responsabilidade. Claro, ela vem, né? Quanto mais velho vai ficando, mais responsabilidade tem. Mas eu levei muito, principalmente nessas categorias, como uma motivação, né? De voltar e falar, não, eu preciso treinar mais porque eu quero chegar lá. Então, assim, eu voltava super motivada dessas competições, né, pra tá tendo essa experiência novamente. Né? Então, acho que o principal foi isso, assim. Legal. Olha, o pessoal aqui tá perguntando direto qual é a sua prova favorita, tanto em piscina quanto em maratona. Na maratona é o 10 quilômetros, né, a prova olímpica, e na piscina o 1.500. 1.500. Muito bom, muito bom. Galera, quem quiser mandar pergunta, pode ir mandando aqui, tá? A Martina está perguntando se o seu óculos já caiu em alguma prova. Nossa, já aconteceu já tem algumas histórias, né? Na maratona, estava participando de uma prova de 10 quilômetros e na metade da última volta, o meu óculos, ele... Não vou dizer que ele caiu, ele meio que foi tirado, assim. E aí eu tentei arrumar, consertar ali, não consegui. Desisti, deixei o óculos lá e segui nadando. Né? Água salgada e tudo. Então, eu acho que, principalmente na maratona, a gente tem que estar preparada para essas adversidades. Né? E na piscina me ocorreu uma vez, que eu cheguei, na verdade, foi quase sem touca. Que eu cheguei com a touca aqui em cima, né? Mas acho que isso... O atleta tem que estar preparado para quando acontecer isso, né? Muito bem, exatamente. Né? Lembrando que isso aconteceu com o Michael Phelps em 2008 também, né? Isso também na Olimpíada em 2008 aconteceu com o Michael Phelps. O Eduardo Sami aqui está perguntando qual foi a sua melhor prova. Eu vou até colocar um pouquinho mais. Qual a prova que você lembra mais? Assim, que você fala, essa prova foi sensacional. Eu acho que
tenho duas lembranças recentes, né? Uma do Mundial em 2019, na prova de 10 quilômetros, que era a seletiva olímpica, né? Acho que foi a minha melhor prova de maratona que eu já fiz. E o 800 livre no PAN. Acho que essas duas provas são especiais para mim. Essas duas provas, olha, eu assisti as duas ao vivo e eu vou te falar, viu? Haja coração, né? Com certeza. E eu não tinha te entrevistado ainda, então quer dizer, agora, se for ver agora, eu vou ficar mais nervoso ainda, viu? Mas foi muito legal, foi muito legal. Aí quem quiser ver, tem até um pedaço do filme dos 800 da Vivi no Cuca Beta, no @CucaBeta, que aliás está bombando o vídeo dela. Uma coisa doida, gente. Nunca vi. Impressionante, galera. E a prova dos 10 também foi sensacional. Uma prova extremamente equilibrada, né? E sensacional, né? A gente, com certeza, você nadou muito aquele dia. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Me fala uma coisa, como é que foi, né? Você sair lá de Guangzhou, né? Na prova dos 10. O que você fez para, assim, né? Porque você mudou rapidamente seu foco, né? Você deve ter ficado extremamente frustrado, apesar de ter sido a melhor prova, como você acabou de falar, né? Qualquer um ficaria, né? Eu não sei, eu acho que eu xingaria, estaria xingando até agora. Né? Eu sou controlado aqui. As pessoas, o Salsicha, o Jorge, que faz o programa, não dá. A gente sempre entrevista uns 2 psicólogos todo ano, né? Assim, ao longo do ano a gente vai sempre entrevistando psicólogo. Me fala uma coisa, porque foi muito rápido. Depois de Guangzhou para o Pan-Americano, acho que foram 10 dias, 2 semanas no máximo, né? De uma prova para outra. Tanto que, geralmente, o Pan-Americano, a natação na primeira semana passaram para a segunda, né? Como é que foi esse mudar a chave tão rápido, né? Porque você teve que mudar a chave rapidamente e fez uma prova belíssima nos 800 livres lá no PAN. Quando eu saí dos 10 quilômetros lá, com certeza, né, o primeiro momento foi frustrante. Depois eu fiquei lá ainda para nadar as provas de piscina, fiquei bem longe dos meus melhores resultados, né? Eu fiquei conversando bastante com o meu técnico e com a minha equipe sobre, né, como eu ia fazer essa mudança de chave. E lá foi bem difícil de eu conseguir fazer isso. Acho que não só por ser maratona e piscina, mas pela maneira como tinha sido, né? Então, primeiramente, eu tive essa dificuldade de mudar logo a chave. E quando eu voltei para o Brasil para depois ir para o Peru, né? Eu fiquei aqui, não deu nem 2 dias em casa. E foi o momento que eu cheguei, sentei e falei, bom, tenho que virar a página agora, o Mundial já foi. Eu sabia que ia ser um grande desafio, né? Praticamente emendar essas duas competições. Então eu fui para o PAN já em outra página, né? Eu falei, agora eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Porque o PAN, em 2015, eu fiquei de fora por pouquinho. E eu lembro que na época eu fiquei bem chateada, né? Então, quando eu fui no ano passado, eu falei, poxa, 4 anos eu estava chateada que eu não estava indo. E agora eu tô tendo a oportunidade de ir e ainda disputar as duas modalidades, né? Tanto a maratona quanto a piscina. E eu tinha que aproveitar aquilo, porque eu tinha nadado bem o meu 10 quilômetros, né, no Mundial, e eu sabia que eu estava bem preparada. Então eu fui para aproveitar a oportunidade, para, sabe, aproveitar que eu estava no PAN, curtir o momento, mas ir para lá para competir, né? E eu acho que isso eu consegui fazer. Né? Primeiro foi a prova de maratona, que eu peguei terceiro, e aí isso com certeza me deu uma super motivação a mais, né? Já ter conquistado essa medalha de bronze, e aí depois quando eu fui para as provas de piscina, né, foi algo que eu levei extremamente como um desafio, e eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio, né? Então, sabe, eu tava super feliz lá e super motivada para conseguir nadar as provas de piscina. Não, e assim, vamos falar uma coisa que você não falou. Eu não falei, você também não falou, não podemos deixar de passar, que você foi a primeira mulher a conquistar uma medalha nas maratonas aquáticas e na piscina, né? Não só a primeira mulher, mas o primeiro atleta, né, na natação que faz isso. Então, quer dizer, para quem ficou por pouquinho em 2015, 4 anos depois, né? Eu acho, e aí acho que como a gurizada está nos vendo aqui, tá curtindo esse momento contigo,
é muito importante a gente falar isso, né? Que vai ter momentos que a gente vai ficar por muito pouquinho e também por muito pouquinho nós vamos ter uma felicidade gigantesca, né? Não, com certeza, tem os dois lados, né? Tem os Mas dois acho lados. que foi isso, eu consegui aproveitar essa oportunidade. Como diria um amigo meu, a moedinha, quando você joga, ela não cai de pé, gente. Não cai, não tem jeito. Ou ela cai para um lado e você fica triste, ou para o outro e você fica feliz. Então, turma, é essa questão. A Roberta está perguntando aqui qual o seu melhor tempo de 1.500 metros. É 16:22. Eu 16, fiz 20. em 2017. Muito bom, muito bom. Pensando em índice, né? Porque agora a gente tem que pensar em índice na próxima seletiva do ano que vem, né? Se Deus quiser. E assim, me fala uma coisa, você está com mais esperança nos 800 ou nos 1.500? Ou nós vamos deixar gravado aqui, você vai falar que você vai conseguir nos dois esse índice aí? Não, o foco principal tá no 1.500, né? Mas eu tô treinando para as duas provas, tanto para conseguir o índice no 800 quanto no 1.500. Muito bom, gente, muito bom. Ó, tá gravado aqui, né, gente? Vai dar certo, eu tenho certeza, gente, tenho certeza. Depois vocês me cobrem, me cobrem. Gente, tá muito legal aqui, a galera tá ensandecida aqui com você, viu? Então Ó, já vou aproveitar, vou mandar um beijo aí pra galera do Mirim, do Petis, do clube, que tá aí toda acompanhando. Queria mandar um beijo para eles. muito bom, muito bom, muito bom. Vivi, me conta uma coisa, você viaja agora semana que vem, né? Para Portugal? Isso, eu viajo agora de sexta para sábado, né? Sexta passada, né? Muito bom. Ela que vai fazer parte da Missão Europa, e você já vai direto para uma competição, não é isso? É mais ou menos isso, né? A gente tem aí um protocolo de segurança, né? Pra gente poder estar indo treinar em segurança lá, né? Então a gente tem aí dois dias de quarentena, digamos assim, quando chega lá, né? A gente deve treinar 1 ou 2 dias lá no centro e aí parte para competição já. Legal. Olha, estão perguntando aqui para você como é que é nadar uma prova de 10 quilômetros. Se tem alguma estratégia de como nadar essa prova dos 10 quilômetros. Olha, a primeira vez que eu nadei, eu saí da prova, eu falei, nossa, eu nunca mais quero nadar isso, de tanta dor que eu senti. Né? Acho que eu demorei quase uma semana para me recuperar. Mas, assim, é a primeira impressão, né? Nunca tinha chegado nem perto de nadar 10 quilômetros e fui direto. E aí, depois, assim, passou 1 ou 2 meses, eu já tava nadando mais uma, né? Daí já foi menos pior, porque eu tive muito incentivo da comissão e da equipe de maratona aqui do clube, né? A gente tem uma tradição bem forte da equipe de maratonas aqui do Rio Norte União. Então, acho que isso também me incentivou muito, né? Eu me inspirava muito nos atletas de maratona e fui perdendo medo, né? Eles me davam vários conselhos. Então, quanto mais eu nadava, mais eu gostava, né? É questão também de adaptar o corpo, né? Para uma prova maior, que a gente não está tão acostumado. E também adaptar um pouquinho os treinos, né? Para conseguir aguentar e chegar bem nessa prova. Então, assim, depois dessa primeira impressão foi uma paixão, né? Acho que o fundamental é estar preparado, seja para nadar 100 livre, seja para nadar 5, 10 ou 20 quilômetros. Então, se está preparado e está confiante, é só nadar. Muito bom. Tem que estar confiante sempre. Olha, para manter a pressão dela 12/8, por favor, me manda um beijo para Ana Paula Brandão, que ela está Beijo, desesperada Ana! aqui. Meus colegas de treino também estão ficando com ciúmes aí. Vou mandar um beijo para todo mundo. Sensacional. Obrigado, Ana. Mandar um beijo para a Ana. A Ana ajudou a fazer a ponte com a Vivi aqui. Eu falei, Ana, liga para a Vivi, pergunta se ela quer falar comigo, Vivi, por favor. Ela aceitou, gente. Muito legal. Mas ela já seguiu o Cuca Beta, gente? Eu fico tão feliz quando os atletas... Já acompanhava.
Ah, você é doida, nem minha mãe me acompanha, gente. Vou te falar, viu? Esse pessoal que nada 10 quilômetros se acompanha com cuca aberta, gente, olha, cuidado, viu? Cuidado com esse pessoal, gente. Me conta uma coisa, até para o pessoal que ainda não voltou, que está desesperado, a pessoa já está nadando na banheira, enfim, ela já não está inventando outras maneiras, está indo para a praia nadar, está desesperada para voltar a nadar. O Grêmio Náutico Mineiro foi um dos primeiros clubes do Brasil a retornar aos treinos, né? Conta um pouquinho como é que foi, quantas semanas você já está treinando e como é que foi você voltar, porque o pessoal está desesperado aqui para saber. Eu também, quando eu tava em casa de quarentena, eu tava totalmente desesperada. A primeira semana, nossa, foi um choque, foi uma ansiedade gigantesca, né? Porque a gente já tá aí há bastante tempo, né? Em casa, sem conseguir voltar ao novo normal, eu posso dizer, né? Então, quando o clube foi autorizado a abrir, nossa, foi sorriso de orelha a orelha, né? Foi bem estranho, porque o primeiro momento só abriu para os atletas, né? Então, sabe, entrar no clube tem o protocolo de segurança, né? E tava vazio o clube. No primeiro momento a água estava gelada, então a gente nadava com traje de borracha. E aí depois foi meio que começando a voltar ao normal, né? Então, hoje a gente tem uma oportunidade gigante, que é estar podendo treinar no clube, né? Numa piscina boa, com uma boa estrutura. E assim, eu tinha muito medo de como a quarentena ia me afetar, né? Acho que em todos os sentidos, mas principalmente na água, porque a natação é um esporte que a gente perde sensibilidade muito rápido. Sim. E quando eu voltei, eu até me surpreendi, porque eu achei que, sabe, que eu ia voltar bem pior. Mas às vezes a vontade, sabe, e a felicidade de estar nadando de novo é tão grande, é tão motivador que, sabe, o fato de tu ter ficado parado não tem absurda influência. Vai ter influência no retorno aos treinos, né? Vai ter que começar devagar. Também não adianta querer na primeira semana recuperar tudo, que é até pior, então tem que ter um retorno progressivo. Mas acho que fazendo um planejamento é possível sim, sabe, voltar bem. E acho que foi mais isso, assim, eu fiquei surpresa da maneira como eu voltei, né? Mas foi uma felicidade tremenda. Não, sensacional, sensacional. Realmente, Indiane, eu estou pensando em mudar para Porto Alegre, viu, Cuca Beta? Porque realmente, quando a gente entrevista gente do Grêmio Náutico União, sempre bomba aqui. Pessoal do Grêmio Náutico União, quiser um apresentador simpático aqui, carismático, feio, é só chamar que nós aceitamos, tá? A gente muda para lá, não tem problema. O papo é sensacional. É, o convidado. Eu não sou eu, não, Indiane. É o convidado. Muito bem. Desesperado para voltar a nadar aqui, não, é a galera falando aqui, realmente está tudo desesperado aqui ainda para voltar para nadar. Com calma, eu acho que né, mais uma vez a gente traz um atleta ou um treinador aqui que fala que está voltando, que está surpreendido com a volta. Então, galera, vamos ter calma, tudo vai dar certo, né? E os atletas que estão aí já voltando, graças a Deus, que estão buscando, né, se preparar para a Olimpíada, para a seletiva, né? Aos poucos tudo vai voltar ao velho normal, gente. Tenho certeza aqui, tá? Com certeza. Não, com certeza. Agora, a coisa acho que mais doida, né, é você chegar no clube e tá tudo vazio, né? Tá só você e mais quantos nadadores? 4, 5? É uma coisa doida, Com né? certeza. A gente está num grupo bem reduzido, né? O clube chegou a uma época abrir para sócio, abriu para a equipe que é o júnior, abriu para a equipe master, mas devido às condições, né, da cidade aqui do estado, teve que fechar novamente. Então hoje ele está aberto só para os atletas e pouquíssimos atletas, né? Então a gente chega e é só a gente que está lá, né? Não tem mais a equipe mais nova, que normalmente quando a gente estava iniciando o treino eles estavam acabando. Então tinha esse contato, né? E hoje não tem mais, só tem a gente. É bem estranho, né? É bem diferente, mas acho que a gente tem que seguir os protocolos, né? E ter paciência.
claro, já tá todo mundo cansado de ficar em casa, cansado da quarentena, né? Mas, sabe, os protocolos estão sendo feitos e hoje a gente não tem tanto o que fazer, né? Exato. Eu sou até muito grata de estar tendo a condição e oportunidade de estar conseguindo treinar, né? É importante isso que você está falando, essa declaração sua, tá no site, na Swim World News, apareceu semana passada que um clube da Califórnia abriu e teve que fechar, porque depois, talvez, alguma coisa lá não deu certo no que eles tentaram fazer no protocolo deles e teve algumas pessoas contaminadas. Então, assim, é muito importante, gente, a gente ter a calma de voltar e com os protocolos adequados para a quantidade, né, de atletas, de colaboradores que estão lá no clube, para que nada saia aí fora e a gente tenha que retornar para fases anteriores, né? Muito importante isso, gente. Vivi, você está indo para Portugal. Você vai ficar quantos dias? Você tem ideia quantos dias você vai ficar lá treinando? E qual a sua expectativa lá de você estar treinando lá em Portugal? Eu vou agora, né, dia 8 de madrugada, e eu retorno no dia 30, né? Vai ser praticamente 3 semanas, dá para dizer, né? A gente tem ali os 2 dias de quarentena e tudo mais. Então, assim, eu acho que vai ser uma super oportunidade também de estar treinando com uma equipe, né? De estar integrando a seleção brasileira novamente, de estar também participando da competição, né? Porque faz tanto tempo que a gente não está num nível competitivo que acho que isso também vai ter muito a acrescentar. E acho que training camp é muito isso também, de tu tá lá focado no treino, né? A gente vai ter uma preocupação a menos, digamos assim, né, em relação ao coronavírus, porque aqui também, né, a situação tá mais preocupante, Sim. né? A gente tem outras preocupações, então lá com certeza o foco vai estar totalmente voltado para os treinos, né? Eu acho que isso com certeza vai ser bem proveitoso para estar treinando bem, para estar treinando forte. E a competição, acho que independente do resultado em si, do tempo lá que vai sair, sabe, vai ser, acho que bem proveitosa para a gente medir também, né, como que a gente está em questão de treino. Maravilha. Galera, eu estou conversando com o Viviane Jungler, aqui direto de Porto Alegre, aqui com o nosso Cuca Beta. Quem não conhece o Cuca Beta, arroba Cuca Beta, muito esporte de segunda a sexta-feira. Amanhã nós vamos estar com o Renatinho, árbitro de basquete, comentarista dos canais Fox Sport, vai estar aqui falando sobre a experiência, né, da NBA também e outras coisas mais ligadas ao basquetebol, né? Vamos discutir também o basquete feminino, que também está bem ruim, né? Está sofrendo muito. Aí. Já sofria antes da pandemia e também sofre nesse momento agora, tá? Muito bom, muito bom. Me conta uma coisa, já que a gente está com um monte de... Né, essa gurizada aí bonita de Porto Alegre nos acompanhando, me conta uma coisa. Tanto tempo do mesmo clube, né, passando aí desde os 7 anos de idade que você falou, né, você contando, né, que você ia ver os seus irmãos e aí você resolveu nadar. Me lembrou até a Janet Evans, que era uma grande fundista americana, né, multimedalista em 88, que também começou assim, vendo os irmãos e começou a nadar, né? Me conta uma coisa, quais são as maiores dificuldades, né, de você, enquanto está na base, né, você sair do infantil, ir para o juvenil, depois para o júnior, né? Depois você fala assim, pô, eu vou ser atleta mesmo, né? Lógico, vou estudar, estou lá estudando para ter uma outra profissão quando eu parar, mas quais as dificuldades que você enfrentou aí, Vivi, que você gostaria de compartilhar, até mesmo para a gente poder, assim, motivar a garotada, né? Para ela continuar, porque as dificuldades vão aparecer. A gente já viu aqui que muitas vezes você ficou feliz por muito pouco e também já ficou muito triste por muito pouco. Então, conta pra gente um pouquinho dessas dificuldades, Vivi. Eu acho que tem duas fases principais, assim, de transição, né, no esporte, que é o momento que tu tá ali do petis pro infantil, que é onde começam os campeonatos nacionais, então a exigência é maior, né, começa algumas equipes, né, a aparecer treino duplo,
Na minha época eu fazia treino de madrugada. Então, sabe, já começa a parte física, começa, de certa forma, uma cobrança, entre aspas, né? Até do próprio atleta em querer estar participando do campeonato nacional, querer estar nadando bem, né? Então, essa é uma mudança que acontece. E a outra mudança é principalmente na fase quando termina a escola e começa a faculdade, né? Essas foram as duas fases que, para mim, fizeram a diferença de parar e pensar, vou continuar nadando, né, ou não. Quando eu comecei a faculdade foi um período bem difícil, né, bem sensível, porque eu entrei na federal para engenharia, então era curso turno integral. Eu nadava de manhã, passava a tarde inteira na faculdade e nadava de noite. E isso fez com que eu parasse e olhasse, bom, o que eu quero fazer para mim, né? E foi onde eu falei, não, eu quero ser uma nadadora, eu quero, sabe, investir na natação. Não deixei a faculdade de lado totalmente, né? Consegui seguindo as cadeiras na parte da noite, mas comecei a me dedicar mais para a natação. Então, acho que também vai muito do objetivo do atleta, né? De saber o que quer fazer, saber o que quer, porque a natação é uma coisa que eu amo fazer. E assim, eu não tive nenhuma dúvida do que eu queria fazer quando eu fiquei nesse lado, né? Vou estudar ou vou seguir nadando. Então, acho que é isso, é acreditar, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil. E acho que, sabe, não desanimar a cada frustração, porque ela vai acontecer. Não é todo dia que a gente vai chegar lá e vai estar 100% para treinar. E isso não é eu que estou falando, isso eu acho que todo atleta, com certeza todo atleta vai ter um dia que não vai estar bem. E ele vai ter que saber lidar com isso, né? Então, acho que com certeza essas duas fases me fizeram parar para pensar. Obrigado para Bárbara. Essa você deve conhecer, Vivi. É minha irmã. Ah, eu sabia, eu sabia. Obrigado, querido. Obrigado. Essa é a nossa ideia, de dar visibilidade para todas as modalidades aqui, né? Para todo mundo que faz algo, né? Ou produz algo em prol do esporte, né? E a gente tem aí 239 programas e praticamente a gente tem metade dos programas falando de esporte feminino, entrevistando atletas do sexo feminino, e o outro do masculino. Então, a gente tenta também dar essa igualdade, que é muito importante e necessária para o nosso esporte. Me fala uma coisa, ou senão você dá uma piscada, assim, né? Se quiser dar uma, né? Não poder, quiser falar, também não fala, não tem problema. Porque foi um tema que nós abordamos aqui 2 semanas atrás com um professor da escola da Universidade de Pernambuco, e ele estuda sobre dupla carreira, está em Portugal até, né, nesse momento. E ele comentou que existe uma grande dificuldade mesmo, o processo dentro das próprias faculdades. Porque ele até contou o caso de um atleta que ele tinha bolsa, né, era da Federal, tinha bolsa, recebia a bolsa pódio, bolsa atleta, enfim. Ele tinha um incentivo público, né? Só que muitas vezes ele teve um professor lá que falava assim, olha, se você for na competição, você vai tomar pau aqui e vai ter que voltar. Então, quer dizer, não tinha jogo, né? Não tinha jeito. Você também teve essa dificuldade ou não? Passou tudo bem? Ou você não quer comentar? A gente vai entender, não tem problema. Não, eu tive certa dificuldade quanto a isso também, né? Hoje, no Brasil, é muito difícil de tu conseguir conciliar faculdade com esporte, né? Sim. A gente não tem um sistema que seja integrado. Tem hoje de clube grande, tem a Unisanta que faz isso, né? Mas é muito difícil. Então, para o atleta conseguir conciliar, né? Eu não julgo nem tanto o professor, coloco a culpa no professor, eu acho que é o sistema brasileiro é assim mesmo. Perfeito. Sabe? Eu tenho essa dificuldade também de conseguir ir para uma competição tranquila, sabendo que, sabe, que eu vou ter a oportunidade de voltar, de fazer a prova, de não sei o quê. Mas tive também o outro lado, né? Vários professores que apoiaram, que incentivaram, que entenderam, né? Mas eu acho que isso é muito do sistema brasileiro. É muito difícil de conseguir conciliar as duas coisas.
Perfeito. Realmente, na nossa entrevista que a gente teve, esse professor realmente ele comentou, o grande problema é o sistema, né? Um sistema que, de repente, ele te impede para uma pessoa, né? E você acaba perdendo todo o incentivo, né? Muitas vezes você tem passagem comprada, você já tem, enfim, o aporte mensal lá, e o atleta ele fica nessa berlinda, se ele vai ou não vai, por causa que o sistema não é integrado, como você mesmo disse aí. Então, eu queria ouvir isso de você, só para a gente poder, né, reverenciar isso, né? Ainda mais que você estudou aí numa faculdade federal, né? Uma universidade federal. Vivi, a gente tem falado aí nos últimos dias, a gente tem ouvido muito aí a questão sobre a natação feminina, né? A gente teve o post, teve a foto com os meninos lá em Portugal, depois teve o post da Poliana, né? E aí a gente começou novamente a discutirmos a participação da natação feminina, que é uma questão que a gente já conversa muito no encontro de treinadores, né, que acontece em março aqui em São Paulo, que o Grêmio Náutico União sempre está presente, né? E aí eu queria saber, na sua opinião, o que a gente precisaria ser feito, né, para que a gente possa ter mais nadadoras nas seleções principais do Brasil, Vivi? Assim, Marcelo, acho que a questão crucial da natação é o tempo, né? É um esporte que é a longo prazo. Não adianta chegar e achar que investir em 1, 2 meses, em 1 ano, vai resolver o problema, né? Eu tenho a felicidade de nadar do Grêmio Náutico União. A gente tem um planejamento estratégico esportivo, sabe? Visando tudo assim. E hoje a minha equipe multidisciplinar é composta basicamente por 50% homem e 50% mulher. E eu acredito que eu não consigo conquistar nada sozinho, né? Acho que todo mundo tem que trabalhar em conjunto e em prol de alguma coisa. Então, acho que tem que ter um planejamento esportivo, estratégico na natação feminina, sabe? Visando isso mesmo. Acho que nesse processo tem que ter várias pessoas que estão envolvidas realmente nisso, né? Pode acontecer várias coisas durante esse processo. Por ser um processo a longo prazo, né? Pode ser que as pessoas precisam ser, digo, substituídas no sentido de gestão, Sim. né? Talvez isso pode acontecer. E também acho que tem muito a característica humana, né? De poder em questão disso, assim, sabe? Então, acho que é trabalhar todo mundo junto em favor, em prol de alguma coisa. No momento que isso acontecer, eu acho que a natação feminina tem tudo para dar certo. Não, você tocou, eu acho que também o planejamento estratégico a longo anos, né, como você falou aí, é importantíssimo, né? E que é legal que o Grêmio Náutico União tem isso, né? Porque você é atleta, a gente conversa com outros treinadores de outros clubes, né? O que eu ressalto do Grêmio Náutico União é que isso é aberto e é compartilhado com quem quer saber, né? Então, eu estou conversando com você que é atleta, você está sabendo que existe esse planejamento. Eu converso com o treinador, ele sabe. Eu converso com o gestor, ele também destaca. Quer dizer, então, quando três personagens diferentes de uma engrenagem destacam o planejamento estratégico, eu posso dizer que, assim, isso é meio que uma espinha dorsal de um projeto que tem começo, meio e fim, porque todo projeto tem começo, meio e fim, né? Então, isso é extremamente satisfatório quando a gente ouve isso, né? E depois começa a dar resultado, né? A gente começa a colher os resultados ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Você é um fruto desse projeto, né? Como outras meninas aí do Grêmio Náutico União. Então, quer dizer, a gente começa a ver isso mais no dia a dia, né? Não, com certeza, acho que por ser um processo a longo prazo, né, vai ocorrer um certo desgaste, né, até em decorrência de não ter talvez um resultado tão imediato, porque hoje em dia a gente quer um resultado imediato, a gente quer um resultado no mês que vem, e eu acho que as coisas precisam ter um planejamento realmente voltado a longo prazo mesmo. Perfeito. Hoje você tem patrocinadores, Vivi? Tenho. Quiser Eu falar o tenho nome, aí o quiser falar o apoio nome total deles, do. fica à vontade. Tenho apoio total do Grêmio Náutico União, né? Eu sou terceiro sargento da Força Aérea Brasileira
também. Eu conto com o patrocínio do Bolsa Atleta e da Speedo. E eu acho que com certeza são fundamentais, né? Eles estão aí me apoiando e dando toda a estrutura e o suporte que eu preciso para, com certeza, estar em busca do objetivo. Se você fosse falar para as marcas, né, para patrocinar os atletas de natação, o que você falaria? Imagine se eu fosse dar dinheiro para você, Vivi. Eu ia te dar um caminhão de dinheiro aqui para patrocinar a Vivi. O que você falaria, Vivi, para o pessoal patrocinar as atletas, né, as atletas femininas da natação brasileira? Essa pergunta é difícil, hein? Quero ver, Não, tô brincando. Não, mas eu acho que para conseguir assim um patrocínio, acho que com certeza a base é chegar com um projeto, né? Apresentar o projeto e falar, olha, o nosso objetivo é chegar lá, e para chegar lá a gente tem que fazer isso. E, sabe, e mostrar a vontade de querer fazer isso, o empenho, e aos poucos, né? Eu acho que, com certeza, se tiver um bom projeto para aprovar, não vou dizer que é fácil, porque com certeza hoje em dia não é fácil, mas tem grande chance de conseguir um patrocínio, né? Que confie e acredite na natação feminina. Eu acho que a natação feminina tem, sim, bastante potencial, né? Para ter bons resultados olímpicos. Então, sabe, só tem que fazer, com certeza, um planejamento ideal e persistir nisso, né? Não chegar a fazer 2, 3 anos, não ter resultado e, assim, interromper. Não, acho que tem que continuar persistindo nisso. Muito bom. E eu vou falar agora para você aí do Sul, meus meninos do Sul, por favor, aí vocês que gostam, que bombam essas lives que eu faço aqui. Patrocine as meninas do Sul, gente, porque sabe o quê? Nós vamos revelar essa semana, eu vou dar um spoiler aqui. O Rio Grande do Sul foi o único estado do Brasil que cresceu a participação feminina, tanto em brasileiro infantil, quanto em brasileiro juvenil, brasileiro júnior e Maria Lenk. Os 4 maiores torneios da natação. É o único, é uma vergonha, né? Para os outros estados aí, o Distrito Federal. Mas é o único que cresceu nas 4 faixas etárias, né? O absoluto, o júnior, o juvenil e o infantil. Então, o pessoal do Sul aí, com certeza, vem fazendo um trabalho muito bom, bem feito e começa a colher os frutos. Então, você que é empresário aí que está assistindo essa live, ou vai assistir depois, que vai ficar gravado, então é hora de você invista em bons projetos, que nem aí a questão do pessoal do Rio Grande do Sul. E quem quiser ver a posição do seu outro estado, você não fique bravo comigo, não dê dislike, tá bom? Não fique bravo, são dados. Nós vamos mostrar dados aí ao longo dessa semana e da outra do Brasil inteiro, né? O que me deixa muito frustrado é que tem alguns estados que não tem natação feminina. É impressionante. E não estou falando de um ano, não. Estou falando desde 2013. Não tem participação nenhuma, gente. É uma coisa assustadora, né? Para a gente pensar assim. Vivi, queria pedir para você deixar uma mensagem agora aí para todo mundo, né? Principalmente para os guris aí, para a garotada aí da base do Grêmio Náutico União que está assistindo a gente e outros que acompanham a gente, pessoal lá do Mato Grosso do Sul, pessoal de Recife, que nós fizemos uma live há 2 semanas atrás. Deixar aí uma mensagem para essa garotada aí, que com certeza mais cedo, mais tarde, vai estar voltando a nadar e vai estar dando bons tempos aí. Não, acho que o principal são 2 palavras, né? Que é nunca desistir. Eu, com certeza, se eu tivesse na idade deles, eu não ia imaginar, né, que eu ia percorrer tudo isso e estar onde eu tô agora. Então, acho que esse é o principal, sabe? Saber que não vai ser fácil, nada vem fácil, mas acho que, com certeza, com persistência e acreditar. Eu acho que acreditar muito no trabalho, acreditar no que está fazendo. Talvez no Mirim, no Petis, né, são as categorias bem de base mesmo. No Mirim é ir lá porque gosta de estar com a turma, vai aprendendo a técnica aos poucos, vai evoluindo devagar, mas acho que, com certeza, essas palavras de não desistir e de acreditar no que está fazendo, principalmente acreditar em si, né? Eu acho que isso é bem importante a nível de chegar a ser um atleta de alto rendimento.
Muito bom, galera. Não desiste, acredite em você. Palavras da Vivi aqui. Eu quero agradecer muito para você, Vivi. Muito obrigado aí pela paciência aí que você teve comigo aí durante essa semana. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, pessoal do Grêmio Náutico União. Obrigado, Ana Brandão, em especial. Muito obrigado. Vocês, né, vocês têm um carinho tão grande pelo Cuca Beto aqui que a gente fica muito lisonjeado e acho que assim. A paciência que vocês têm comigo é impressionante, gente. Nem minha mãe tem essa paciência comigo. Fantástico, viu? Muito obrigado, Vivi. Eu espero que a gente possa em breve nos ver ao vivo aí, né? E que o Cuca Beta possa acompanhar muito aí, muita competição sua aí, e com muito sucesso, né? Em Santiago nós vamos estar, se Deus quiser, e outras provas também. Não, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando contigo essa noite. E eu acho que é isso, agradecer a todo mundo que está assistindo aí a live. E acho que foi um papo bem legal. Muito bom, galera. Então, assim, nós vamos se despedir junto. Hoje nós vamos sair junto, tá? Nós vamos sair juntinho, nós vamos embora junto. Vamos acabar daqui a pouquinho, porque é o seguinte, amanhã tem treino. Amanhã o Kiko vai dar treino para ela. E deve ter muitos quilômetros aí para ela nadar. E ela precisa descansar. Galera, estamos nesse horário novo, 20 horas agora. Amanhã a gente está com o Renatinho do basquete. Quarta-feira a gente vai ter o Daniel Alves, não é o jogador de futebol. Nós vamos falar sobre tecnologia, natação e outros esportes. E na quinta-feira nós vamos estar falando com o Fabrício, o criador do Circuito Mares de Travessia. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite, sucesso, boa viagem para você, Vivi, e que a gente se vê em breve, tá bom? Obrigadão, beijo a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã com mais um programa Esporte Show, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.